Ok, então vamos lá, Silvia. Lembrando que isso aí é o TCC da Silvia, em função do fellow que ela fez conosco ano passado. Então vamos lá, Silvia, boa apresentação para você. Então, vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Silvia Marques. Fiz fellow, né, de refrativo aqui no IOCM com o Dr. Reinaldo, Dr. Arnaldo, Dr. Lucas aqui no ano passado, até o início desse ano, né? Fiz também o fellow de retina in vitro clínico e cirúrgico no Centro Oftalmológico. Sou formada nas ciências médicas e vou apresentar para vocês aqui hoje sobre cirurgia topoguiada e o fento-LASIK. Para a gente começar a entender um pouco desse assunto, a gente tem que entender o que são as aberrações ópticas, né? Então, existem as aberrações ópticas de baixa ordem, que são as de defocos, que a gente conhece, né? Que são as que a gente conhece. A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. E existem ainda as aberrações de alta ordem, que são classificadas em naturais ou constitucionais, geométricas de nitidez ou geométricas de forma. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas aberrações de alta ordem para a gente poder entender melhor esse assunto. Então, as aberrações de alta ordem, consideradas naturais ou constitucionais, são divididas em de difração ou cromática e espectral. A difração é quando a luz passa por um orifício muito pequeno e ela sofre esse processo de difração, né? É quando a gente tem uma alteração para dentro do olho humano, da midríase para a miose, que as mioses pontiformes podem acabar gerando esse mecanismo, essa aberração por difração. E tem a aberração cromática, que é a dispersão cromática da luz, formando, né, esse arco-íris, né? Quando existe um baixo número AB daquele meio dióptrico. As aberrações geométricas de nitidez, né, são as aberrações esféricas, que é aquela lente, a lente esférica que gera essa magnificação, né, do foco, com vários pontos focais diferentes. A aberração cromática, que é a incidência dos raios num plano oblíquo, gerando essa visão cromática. A aberração astigmática, que é essa incidência de forma oblíqua, de forma tridimensional, né? A outra aqui é num plano, né? Então, isso gera essa aberração astigmática e a aberração trifoil, que é a aberração que era, né, vista no LASIK principalmente, né? O caso mais importante do trifoil era após o LASIK. E existem ainda as aberrações geométricas de forma, que é quando tem, essa aqui é, por exemplo, quando não tem aberração, e aí a aberração em barrilete é por lentes negativas, e a aberração em expansão é por lentes positivas. E aí a gente tem essa alteração. Para ajudar a gente, né, a entender melhor essas aberrações, existe aí a aberrometria. A aberrometria, ela vai nos dar 14 polinômios de Zernike, que vão ser classificados em até em quarta ordem, né? Então, a gente tem todas essas aberrações que eu citei aqui anteriormente, vão ser classificadas e denominadas para a gente aqui nesses 14 polinômios de Zernike. E qual que é a diferença principal do LASIK convencional para um LASIK guiado por topografia? Né? O LASIK convencional, ele vai ser guiado, né? Ele vai tratar essas aberrações de baixa ordem, né? Miopia, hipermetropia e o astigmatismo. E por conta disso, pode surgir essa aberração trifoil, que é essa aberração de alta ordem. O paciente pode referir o brilho noturno, halos, starburst, sensibilidade reduzida a contraste, por conta dessa aberração de alta ordem. E o laser, quando ele é guiado pela topografia, ele vai corrigir as aberrações de alta ordem na córnea, que são guiadas por essa topografia, por essa aberrometria. Né? Ela pode ser guiada por frente de onda
e guiado por topografia, e essa ablação é guiada por essa topografia, tá? O tratamento guiado por frente de onda, ele vai analisar as aberrações de alta ordem do sistema óptico inteiro, a córnea, cristalina e a retina. E os mapas de frente de onda vão ser derivados de modelos que vão depender do tamanho da pupila e da acomodação. Por isso que é muito importante a gente sempre medir o tamanho da pupila. E essas medidas elas vão ser realizadas a partir do centro da pupila. Existe uma alteração, né, uma diferença entre o centro da pupila e o centro corneano, o centro óptico. E as córneas que são altamente aberradas, muitas vezes a gente não consegue obter um mapa de frente de onda com uma boa qualidade, muitas vezes. Né? Então, esse mapa com frente de onda, ele vai analisar essa superfície corneana, todas as irregularidades dela, e o tratamento, né, a proposta do tratamento é regularizar essa superfície corneana de forma não só a corrigir as aberrações de baixa ordem, mas também as aberrações de alta ordem que surgem, que aparecem na córnea. Então, esse estudo aqui é um estudo do ano de 2013, que fala que a ablação guiada por topografia regulariza essas irregularidades da superfície da córnea né, com a base dos mapas topográficos, e os resultados com essas ablações guiadas foram comparadas com as ablações de frente de onda em córneas regulares normais. Então, as ablações guiadas por topografia foram bem-sucedidas, foram alcançadas em córneas totalmente aberradas, que de outra forma não seriam possíveis com tratamento baseado em frente de onda. Então, você tem uma córnea com uma aberração alta, quando você faz esse tratamento com a topografia, ele é mais bem-sucedido do que quando ele é feito por frente de onda. Esse estudo aqui é um estudo que ele vai comparar o equivalente esférico e cilíndrico depois de 1 ano, mais ou menos, né, de pacientes que fizeram o LASIK com a ablação com a topografia e sem a topografia. Né? Então, no pré-operatório, eles viram isso ao longo do tempo, como que ficaria a estabilidade da córnea nas cirurgias realizadas com a topografia. Né? Então, desde 1 mês, né, de pré-operatório, de cirurgia, o esférico e o cilindro se manteve estável até 1 ano, e aqui a acuidade visual sem correção, né, sendo de 2010, 2012, 2016, 2020. Então, a gente vê que, olha só, muitos pacientes ficam melhores do que 2020, né? Então, assim, é uma cirurgia que gera um resultado visual muito importante, uma vez que ele vai diminuir justamente essas aberrações que poderiam impedir que esse paciente chegasse ali num 2015, num 2010, por exemplo. Né? Então, nesse artigo, né, de 2016, mostrou que a topografia, o LASIK guiado por topografia, não só deixou o paciente livre de óculos e lente de contato, mas também melhorou muito a qualidade da visão e a qualidade de vida relacionada à visão desses pacientes que fizeram a cirurgia guiada por topografia. Esse outro estudo aqui é um estudo de 2020, em que eles pegaram 23 pacientes que foram se submeter ao tratamento refrativo. Foram 46 olhos, né, um olho, eles fizeram o PRK por wavefront, né, por frente de onda, e os outros olhos, né, o segundo olho, eles fizeram guiado por topografia. Né? Então, operaram os 2 olhos, um guiado por frente de onda e o outro guiado por topografia.
E nesse estudo, depois de um ano, não teve diferença significativa entre os dois grupos, né? Os dois grupos tiveram a visão melhor do que a 20/20, em 96% depois de um ano. A eficácia, segurança, acurácia do resultado foram similares entre os grupos. As aberrações de alta ordem foram menores nos grupos que foram guiados por topografia, mas isso não foi estatisticamente significativo. E nenhum paciente queixou de glare, ARLOS ou starburst em ambos os grupos, né? E também não foram encontradas complicações em um dos outros, né? Então, só que esses pacientes também, né, foram pacientes que não tinham córneas altamente aberradas, né? Então, foram pacientes que eles foram fazer uma análise o tanto que seria melhor, né? Então, ambos são muito bons, mas a gente tem uma indicação certa para o guiado por topografia, né? Mostrando que, né, as duas ablações geram resultados similares para a miopia e para o astigmatismo miópico, né? E não tem muita diferença significativa na córnea, né? Na análise corneana nos dois grupos. Então, o que é o Topolaser, né? Que é o que a gente tem lá na Ocular Laser. Essa foto, inclusive, está no site da Ocular Laser. O Topolaser é um topógrafo de córnea com anéis de plástico com 22 mil pontos projetados sobre a córnea. Ele tem a capacidade de mensurar as irregularidades corneanas com precisão e ainda tem a pupilometria, que vai medir as dimensões pupilares nos ambientes claro e escuro. As indicações do Topolaser são do paciente que tem ceratocone, pós-cirurgia refrativa, astigmatismo, córneas irregulares e principalmente para as cirurgias refrativas que vão ser topoguiadas, tá? Esse estudo aqui é um estudo que analisa os resultados na refrativa no astigmatismo da refrativa guiada por topografia. Né? Existe um maior benefício de aplicação das ablações guiadas por topografia, provavelmente por conta dessas córneas altamente aberradas. Mas também existem essas ablações guiadas bem-sucedidas em córneas regulares, né? Ou seja, mostrando que justamente essa terapia guiada por topografia vai ser principalmente para esses pacientes com um astigmatismo mais alto, uma córnea mais irregular. Esse estudo mostrou que o LASIK guiado por topografia, ele fornece excelentes resultados visuais em olhos normais, sem astigmatismo irregular, em 93% dos olhos alcança 20/20 ou melhor, e 34% alcança mais do que isso, né? 20/12 ou melhor aos 12 meses. Então, assim, é uma cirurgia que gera um resultado visual muito importante, né? Por isso que a gente chama ela de cirurgia personalizada. Né? Para o paciente entender, a gente vai explicar para ele que é uma cirurgia que vai regularizar todas a superfície corneana desse paciente. E existem as indicações para o tratamento topoguiado, né? Que sai de acordo com esse estudo aqui, ele colocou complicações de cirurgia refrativa prévia, como ablações descentralizadas, pequenas zonas ópticas, olhos e astigmatismo irregular. Né? O PRK topoguiado é cada vez mais usado para condição de tratamento de condições ectásicas, ceratocone, degeneração marginal pelúcida, ectasia pós-LASIK, em combinação com crosslink muitas vezes. E, além disso, esse astigmatismo altamente irregular, ele pode das córneas submetidas a transplante, por exemplo, ele pode ser otimizado com o PRK topoguiado. E agora eu vou falar um pouquinho do FentoLASIK, né? Isso aqui é uma cirurgia feita lá na Ocular Laser pelo Dr. Reinaldo, né? Então, a gente tem esse anel de sucção, em questão de segundos, a gente tem esse flap, que é um flap com uma regularidade muito grande, né? É uma cirurgia maravilhosa de se ver. E aqui é um vídeo, né, do Dr. Reinaldo fazendo, né, a abertura desse flap,
e aí ele vai aplicar o laser aí nessa região. O anel de sucção, ele pode dar esse pontinho de hemorragia subconjuntival, isso aí a gente está cansado de saber. É muito importante a gente fazer essas marcas na córnea para a gente posicionar o flap de volta no lugar, né? Então, aí, o paciente que vai ficar que está com 2,5, com meio de astigmatismo a 180, vai ficar livre de óculos. Essa cirurgia não era uma cirurgia com toura, não, mas é para falar mais aqui do Fento LASIK, aqui junto dessa aula. O laser de Fento segundo, eu estou falando isso, gente, porque a cirurgia topoguiada, o que a gente mais vê, né, na literatura é falar demais sobre o LASIK, né? Então, eu quis falar um pouquinho aqui do Fento LASIK, para a gente entender melhor um pouquinho dessa parte. O laser de Fento segundo, ele parte do princípio da fotodisrupção, né? Então, é um campo elétrico de alta intensidade que vai passar, vai gerar uma ruptura dos tecidos e gera bolhas de cavitação. Essa ruptura vai gerar gases, por isso que muitas vezes a gente pode ver gases, né, na formação do flap, né, que vai ser o gás carbônico, nitrogênio e água. Essa ablação não é térmica, né, por causa que o tempo é muito curto. É uma ablação por fotodisrupção elétrica. O pulso de varredura infravermelha focado em 3 microns, com uma precisão de 1 micron, para cortar em padrão espiral no estroma da córnea, gerando essas lamelas altamente precisas para o LASIK. Por isso que é um flap com uma regularidade muito grande. Né? As vantagens do Fento LASIK. Ele gera uma melhor previsibilidade da espessura do flap, melhor visão sem correção, menor variação da pio na confecção do flap, menor indução das aberrações ópticas, menor taxa de indução do olho seco, reabilitação mais precoce e preservação da anatomia corneana e do epitélio. As desvantagens é que pode ter o haze, fotossensibilidade, pode ter a ceratite lamelar difusa, o rainbow glare, bolhas de ar, o custo elevado, isso aí a gente sabe. Né? Então, o laser de Fento segundo, ele vai criar retalhos com maior segurança e previsibilidade. Esses retalhos são planares, uniformes, em comparação com os retalhos do microcerátomo. A aderência do retalho é mais forte e menos influenciada pelo trauma. Então, a gente vê como que é uma adesão forte ali do laser, tem até uma certa dificuldadezinha para abrir esse flap, né? Mas é um flap muito regular. Ele tem uma melhor sensibilidade ao contraste, menor incidência de olho seco e menor taxa de crescimento epitelial. Reduz a probabilidade de retalhos curtos, abrações epiteliais, buttonhole e marcas de lâmina, que são complicações mais vistas com o microcerátomo. Né? Embora tenha essa chance maior de desenvolver o haze, fotossensibilidade, ceratite difusa, o brilho de arco-íris, né, devido aos resultados excepcionais, o Fento LASIK, ele é considerado superior, né, ao LASIK com microcerátomo. Isso aqui eu acho que isso não é novidade para ninguém, mas nunca nunca deixa de ser válido lembrar. Essas são as minhas referências. E muito obrigada. Muito bem, Silvia. Ótima apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Silvia? Tirar as dúvidas? A Silvia ficou o mês inteiro preparando essa aula, então está ansiosa para responder as dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade para fazer pergunta, depois eu faço algumas considerações. Perfeito. Reinaldo, vamos começar então com o doutor. Vamos ver a pergunta do doutor André Lamonier, por favor. Boa noite. Primeiramente, parabéns, Silvia. Ótima apresentação. Em relação à aberração após LASIK, né? Tem algum estudo que mostra a relação melhor correção com o Fento em relação ao microcerátomo? O resultado é bom nos dois, igual? Não, o resultado, o LASIK com Fento segundo, ele gera menos aberrações. Ele gera o flap, por ele ser um flap
né, que ele é por um campo elétrico, ele gera menor aberração óptica do que o fento-LASIK. O trifoil, né, é uma aberração óptica que ela é classicamente falada que é uma aberração vista em pacientes feito LASIK, principalmente com microcerátomo, né? Os pacientes que são operados no fento-LASIK, existe uma baixa, eles referem muito menos, menor incidência de qualquer tipo, né, de aberração, né? Então, assim, o fento-LASIK, ele é superior, sim. Isso foi falado aqui, nesse slide aqui, ó, nesse estudo aqui. Calma aí que eu vou compartilhar novamente a minha tela. Espera aí. Esse estudo aqui, ó, fento-LASIK, Recent Innovation in Laser Assisted Refractive Surgery, gera menor indução de aberrações ópticas em relação ao LASIK com microcerátomo. Ótimo, obrigado. Nada. Ok, Silvia, vamos passar agora para a doutora Ana Maria. Oi, gente, boa noite a todos. Parabéns, Silvio, pela apresentação, muito boa. Na verdade, é um comentário, eu queria a opinião dos professores também em relação que a cirurgia topoguiada hoje é mais realizada, né? Tem estudos que é mais realizada com o fento-LASIK, mas a realização com o PRK também tem, pelo menos que eu já vi muitas pessoas relatarem que tem bons resultados. O que eles acham em relação a isso? E primeira dúvida era essa. E outra coisa, pode falar, depois eu falo. O que acontece, né? Se você for pegar qualquer artigo na literatura sobre cirurgia refrativa, a grande maioria fala muito sobre LASIK. Muito, né? O LASIK nos Estados Unidos é a cirurgia deles lá de escolha. Se você, né? Qualquer coisa que você for estudar é LASIK. Eles falam muito de LASIK. Às vezes fica até difícil você falar, até difícil às vezes pesquisar, porque tanta bibliografia extensa de LASIK que eles têm. Né? A gente tem tido uma tendência maior a fazer o PRK, né, pelas inúmeras vantagens que a gente tem. É muito menor as chances de complicações, mas o LASIK é uma cirurgia que existe um marketing muito grande. O paciente está enxergando no dia seguinte, né, então, assim, existe em vários congressos, até o Marconi Santiago mesmo, ele faz muito LASIK, porque a segurança com o fento aumentou demais, né? Então, a gente tem muito menos os riscos de buttonhole, né, free cap, essas coisas todas com o fento. Mas, assim, tem também o PRK guiado com topografia, né? Isso não muda muita coisa, mas, assim, de fato, né, quando você vai fazer o estudo disso, é muito LASIK que fala, entendeu? Então, mas assim, o PRK topoguiado também é uma excelente opção. É um tratamento muito similar. Certo. Outra coisa também. Perfeito. Ana Maria, antes da gente passar para a sua segunda pergunta, eu quero comentar a respeito aí da sua pergunta pelo seguinte, porque a sua pergunta é interessante pelo seguinte, que o Contoura, que é o tratamento topoguiado, TCAT, feito pela nossa máquina, quando a Alcon lançou esse tratamento, esse tratamento objetivo era para ser feito com LASIK, seja com fento segundo, seja com lâmina. Porém, hoje em dia, como a doutora Silva já comentou, e você pode ver nas estatísticas da Ocular Laser, o LASIK ele é um procedimento muito menos realizado do que o PRK. Então, na realidade, o tratamento Contoura que a gente faz no Ocular Laser, que é o tratamento topoguiado pelo Wavelight, ele é muito mais realizado com o PRK do que com o LASIK.
O LASIK ainda continua sendo uma técnica muito útil em alta em pacientes hipermétropes. Quem estava no ocular laser sexta-feira passada, eu fiz lá um LASIK com lâmina em uma paciente com alta hipermetropia e um componente de astigmatismo também importante. E, por uma coincidência grande, eu examinei essa paciente de Mariana, eu a examinei hoje, ela está super satisfeita. Então, realmente, o LASIK, ele é uma técnica, seja com fento, seja com lâmina, é uma técnica bastante útil para os pacientes hipermétropes e aquele paciente, eventualmente, que tem uma aberração corneana, o nosso tratamento com Tura, ele é uma ótima opção. Lembrando que não existe tratamento topoguiado na nossa máquina para hipermetropia. O tratamento com Tura ele só pode ser realizado em pacientes míopes, ok? Então é isso. Vamos para a sua segunda pergunta, então, Ana Maria, por favor. Na verdade, é mais um comentário mesmo. Por exemplo, se a gente pega uma córnea normal de um paciente, uma córnea normal, se realizarmos o tratamento topoguiado, não teria nenhum benefício, o resultado seria semelhante se o custo fosse o mesmo ali, a programação tivesse o mesmo trabalho, seria o mesmo, né? Tipo, pelo estudo que a Silvia mostrou aí. Vamos deixar a doutora Silvia responder essa pergunta. Vamos lá, Silvia. Você pode repetir aqui, por favor, que minha... Não, eu acho que na verdade é só um comentário mesmo, que eu só queria concluir se é isso mesmo. Por exemplo, se pega... Não, é sim, mas só para você... Só repete um pouquinho, porque deu uma falhada na hora do meu... Aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu não... Você parou de falar. Você pode se repetir. Sim, não, por exemplo, se a gente avaliar uma córnea normal, paciente que não teve nenhuma doença prévia ali, em relação ao tratamento topoguiado e o normal, ele não teria nenhum benefício ali, né? Tipo, se os custos fossem os mesmos ali, não tivesse nenhum trabalho a mais para realizarmos esse procedimento. Ele teria o mesmo benefício da topoguiada com a wavefront, né? Com a frente de onda. Sim, eu vou te mostrar esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho foi feito em junho de 2020, tá? Ele foi publicado, na verdade, né? Foi publicado em junho de 2020, em que ele fez, né? Ele pegou 23 pacientes. Metade, 23 pacientes, foram 46 olhos. Então, vamos supor, um dos olhos foi feito wavefront, e o outro olho foi feito topoguiado. O tratamento com frente de onda, ele também é um tipo de cirurgia que já é considerada uma cirurgia, um laser acima, né? É guiado pela frente de onda. Então, quando a gente já está lá no nosso laser lá, o wavefront e o contoura, os dois, eles geram uma córnea mais regular, né? Antigamente, os lasers mais antigos faziam miopia. Eles achatavam a córnea. Hipermetropia, fazia aquele na periferia. Então, o laser, ele tinha uma quebra na córnea, entendeu? Então, o wavefront foi uma tecnologia que veio para fazer uma transição mais sutil, fazer uma ablação mais regular, entendeu? Então, já é um tipo de laser que já é superior. Então, mas eles fizeram o wavefront com a topoguiada, que é o contoura. E esse wavefront e o topoguiado não teve alteração em relação ao outro. A única coisa que teve um pouco de diferença, mas não foi estatisticamente significativo, foi que no contoura teve menor aberração de alta ordem, mas não foi significativo. Nenhum paciente queixou desses halos, glass, starburst nesses dois olhos, entendeu? Certo. E esses dois foram para PRK. Foi os dois, wavefront e topografia, os dois para PRK com miopia e astigmatismo miópico. E a miopia astigmatismo. Entendeu? Entendi. Mas é porque esse laser nosso já é um laser com uma tecnologia avançada. Na hora que você vai colocar lá, ele já é o wavefront, já é o normal dele.
Aham, porque eu vejo outros lugares, muitos lugares, os pacientes realizam a cirurgia, não realizam topolise antes, né? Também, a gente vê, Não, sim, é. O né? Topolizer, desse estudo aqui, disso aqui, é, que eu acho, assim, que a gente pode guardar? Se o paciente tem um astigmatismo, né, assim, um pouco mais, maior do que 1,5, 2, eu acho que já você tem que analisar essa córnea, né? Se for aquelas córneas que a gente fica com dúvida aqui, por exemplo, né? Na dúvida, critérios de Handelman. Aí essa dúvida, geralmente é porque tem a córnea, tem alguma coisinha. Então, essa é uma coisinha, a gente poderia fazer um contorno nela. Então, assim, eu estou te falando, a conclusão, eu não li isso em nenhum lugar, não. Mas de tudo que eu entendi, tudo que eu li, para a prática clínica, o que eu acho que a gente deve guardar. Se o paciente tem um astigmatismo um pouco mais alto, ou se ele tem uma córnea que você fica ali com uma certa dúvida, se ela é uma córnea regular, e tudo, você pode indicar uma cirurgia topoguiada, porque é uma cirurgia que vai tentar regularizar essa córnea, entendeu? Então, é o que o meu entendimento final de tudo que eu estudei, eu levo para nesse sentido, assim. Não faz São para córneas um pouco mais aberradas, entendeu? E eu queria perguntar também para todo mundo, na verdade, em relação ao custo para o paciente, a gente já discutiu isso em outra ocasião, só que eu não me recordo. O que a gente aumenta o custo dessa cirurgia? Ou a gente já discutiu isso, só que eu não me recordo. Eu queria tirar essa dúvida também, principalmente com os professores que devem, ou você também, o que você acha? Não lembro, sabe? Essa parte do curso eu vou ficar te devendo. Não, é porque eu fico curiosa. Talvez o Reinaldo Mas é uma parte importante. é importante Ok. porque a gente. Já que você está falando de custos, Ana Maria. Reinaldo, você quer comentar a respeito do tratamento contorno e custo comparado com WFO? Reinaldo, você está online? Eu acho que o Reinaldo deve estar com algum probleminha de áudio aí. Eu vou tem problema, responder. Não. Então vai lá. Qual que é a pergunta? A Custo? pergunta da doutora Ana é com relação ao tratamento Contura, se o custo é o mesmo do tratamento WFO convencional. Bom, veja bem, quando a gente fazia o tratamento, o frente de onda, a gente tinha que colocar um cartão que era cobrado pela Bausch Lomb. Então, o custo da cirurgia era maior. O paciente, então, tinha na despesa da taxa de sala, tinha também o custo do tratamento topoguiado. Desculpa, por frente de onda. Quando nós mudamos a tecnologia para o EX500, um dos motivos também foi a gente não ter cartão para fazer a cirurgia asférica, porque a cirurgia asférica no Bausch Lomb também era cobrada uma taxa extra através de um cartão que a gente tinha que comprar. E o EX500 passou a fazer, então, a cirurgia tanto a Wavefront Optimized ou a topoguiada sem necessidade de cartão. Ou seja, o custo para o médico e para o paciente, eu falo que é custo para o paciente porque quem deve pagar a taxa é o paciente, não o médico. Isso é despesa do hospital. O médico não tem nada a ver com isso. Quando você vai cobrar uma cirurgia, cobre os seus honorários, não cobre o custo do hospital, porque você vai estar pagando imposto sobre algo que você não recebe. Então, é o seguinte, cobrar ou não cobrar a cirurgia topoguiada. Como não tem custo adicional, eu coloco como rotina o seguinte: quanto mais exigente for o paciente, quanto mais detalhista ele for, mais ele deve pagar, porque eu sei que ele vai me dar mais trabalho. Nós vendemos o nosso tempo e nosso conhecimento. Então, quando um paciente me exige mais tempo e mais conhecimento e tempo também, eu acho que ele deve pagar por isso. Então, agora, se é um paciente com menos recurso e tem indicação da topoguiada, eu não cobro mais por causa disso. Não só porque não tem um custo adicional,
como muitas vezes vai onerar um paciente que já está fazendo muito sacrifício para fazer o tratamento. Então, vai muito do perfil do paciente. Eu não cobro a mais de rotina. Na verdade, a maioria dos pacientes, eu não cobro a mais. O que eu cobro para um paciente com cirurgia refrativa, eu acho que está muito bem pago. Agora, é o que eu falo, se o paciente é aquele paciente muito exigente, aquele paciente que quer tirar chega aquela lista de dúvidas, é um paciente que te exige, vai te exigir antes, durante e depois, eu cobro pelo tempo a mais que ele vai me exigir, então eu cobro um valor diferenciado. Ok? Ok. Só complementando o que o Reinaldo falou, pessoal, essa pergunta da Ana é interessante pelo seguinte. Primeiro, com relação a alguma vantagem adicional do tratamento topoguiado, se o paciente não tem aberração corneana. Realmente, não faz sentido você fazer um tratamento topoguiado em uma córnea que não tem nenhuma aberração importante, principalmente se é um paciente míope que não tem componente esférico, ou se ele tem um pequeno componente astigmático a favor da regra, lá, regular, simétrico. Então, você não vai ter nenhuma vantagem adicional se você fizer o topolaser em córneas não aberradas. Outro aspecto importante também é o seguinte, como o Reinaldo já comentou, no nosso laser antigo, da Bausch, o laser, o tratamento Defoe não era um tratamento asférico, era um tratamento convencional, e esse tratamento, eventualmente, ele induzia aberrações corneanas. Existia a opção do tratamento asférico como um plus. O paciente tinha que pagar a taxa do cartão, era uma taxa dobrada. Então, muitas vezes, a gente fazia o tratamento asférico para dar uma melhor qualidade de visão para o paciente, porém, o paciente tinha que pagar 2 taxas. No nosso tratamento do EX500, que é o tratamento Defoe, o WFO, já é um tratamento asférico. Então, a gente já propicia uma boa qualidade de visão no nosso paciente sem que ele precise onerar na taxa. Como o Reinaldo comentou, a gente não deve misturar honorário médico com taxa de laser e taxa de bloco. Eu praticamente não faço paciente, eu só faço cirurgia particular, eu não faço cirurgia por convênio. E nunca misturei meu honorário com a taxa do ocular laser. Eu explico para o paciente que são 2 taxas diferentes, os meus honorários, que ele vai acertar na minha clínica, e a taxa do laser e algum exame complementar eventual que ele fizer lá, que ele vai acertar diretamente com o ocular laser. Uma coisa que não foi dita pela doutora Silvia, que é importante que a gente lembre, é o seguinte: o tratamento topoguiado ele não tem indicação em paciente portador de ectasia corneana. Ou seja, você não pode, se você tem um paciente que tem cone ou cone incipiente, não é uma boa ideia você tentar usar o tratamento topoguiado Contura para fazer correção em pacientes portadores de ceratocone, que é justamente o protocolo de Atenas. O protocolo de Atenas está baseado num tratamento topoguiado de até 50 micra, associado ao crosslinking, com uma tentativa de você conseguir melhorar a qualidade de visão do paciente portador de ceratocone. Só que não existe nenhum respaldo da literatura mundial sobre a segurança do tratamento topoguiado associado ao crosslinking em pacientes portadores de ceratocone. O resultado inicial se você for ver na Academia Americana os resultados publicados pelo Canelopoulos, que é o autor dessa técnica, os resultados são excelentes, e ele mostra estatísticas de 6 e 12 meses. Na realidade, se você for tratar uma córnea portadora de cone grau 1 ou cone incipiente com laser, naturalmente que o resultado inicial será excelente. O problema é a fragilidade, a indução de uma fragilidade maior numa córnea que já não é uma córnea sadia. Ou seja, concluindo, não existe nenhuma indicação de se fazer tratamento topoguiado em paciente portador de ceratocone. Com relação ao topolaser, o topolaser é um plus. Na realidade, ele é um topógrafo bastante minucioso e existia até uma recomendação da ALPA para a gente cobrar o exame de topolaser vary fora ou seja, o paciente pagava o Pentacam e pagava o topolaser. Com o objetivo de melhorar a qualidade do tratamento para todo mundo, a gente não cobra para que o paciente use o topolaser. Eu, pessoalmente, não faço nenhuma cirurgia
no nosso laser sem que o paciente passe pelo topolaser antes, porque isso realmente melhora a qualidade do tratamento e é um upgrade gratuito que a gente faz para o paciente. Então, todo paciente que você for tratar no nosso laser, é interessante que você peça o paciente para chegar pelo menos 1 hora antes para que ele possa fazer lá um exame de topolaser com bastante calma e que ele possa se beneficiar desse tratamento aí, ok? Vamos passar. Dr. Lucas Reis está online? Boa noite, Lucas. Bem, gente, boa noite. Eu gostaria que você fizesse a sua pergunta e o seu comentário aí para a doutora Silvia, por favor. Primeiro, parabéns, doutora Silva, né? Excelente apresentação. Minha dúvida, na verdade, o senhor acabou de responder, Arnaldo, que era justamente sobre o tratamento topoguiado no ceratocone, que eu vi ali na apresentação que parece que era uma das indicações, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso e se alguém já leu algum resultado diferente. Eu acho que o senhor já falou um pouco. Doutora Silvia, quer comentar? Eu vou comentar do que eu li nesse artigo aqui, um artigo que foi publicado em 2018. Nesse artigo, ele fala algumas indicações, né, da cirurgia topoguiada, justamente, né, essas ablações em córneas aberradas, né, que já fizeram cirurgia prévia e tratamento para condições ectásicas, né, ceratocone, degeneração marginal pelúcida, ectasia pós-LASIK, né, também pacientes que já fizeram transplante de córnea, né, e tiveram um astigmatismo altamente irregular, né. Esse artigo aqui, ele sugere que pode ser feito, né, então, foi esse artigo que eu usei, né, dentro disso, mas aí, assim, eu, dentro das outras, né, outras indicações, né, que são outras indicações além, né, da cirurgia refrativa, que nós estamos conversando aqui, para o tratamento do paciente que quer ficar independente de óculos, né, existem essas outras indicações, inclusive ele até falou sobre a combinação com o crosslink, e aí o doutor Arnaldo falou aí que isso não é indicado, mas aí eu vou ter que dar uma olhada em outros artigos aqui, porque esse artigo aqui foi um dos que mostrou aqui. Mas Só recapitulando, pessoal, é o seguinte: existe uma opção de tratamento para o ceratocone, principalmente ceratocone grau 1 e 2, que chama os protocolos de Atenas. Esse tratamento ele foi idealizado por um cirurgião de descendência grega, mas que está sediado em Nova York, e chama-se Protocolo de Atenas. E esse Protocolo de Atenas ele é baseado num tratamento simultâneo feito com crosslinking e uma ablação feita, uma ablação topoguiada. Então, essa é uma modalidade de tratamento para o ceratocone. A outra modalidade de tratamento que a gente tem para o ceratocone é o implante de segmentos de anel corneano. Eu, pessoalmente, eu acho mais seguro e melhor para o paciente se você usa uma técnica para reabilitar a visão do paciente, acrescentando tecido, ao invés de remover tecido em uma córnea que já está fragilizada. Então, eu, pessoalmente, se eu tiver um paciente com ceratocone e precisar melhorar a visão dele, principalmente se for um ceratocone que está em evolução, a minha opção é tratar esse paciente com segmento de anel e não com protocolo de Atenas. Eu, pessoalmente, não faço e também não condeno quem faz. Eu até gostaria. Eu tenho acompanhado na academia americana ao longo dos anos as estatísticas lá do Canelópolis com relação a essa modalidade de tratamento, e os resultados que ele apresenta no pré-congresso da academia americana são impressionantes. É uma incidência de sucesso de 100%, uma taxa de complicação de 0% e uma melhora na qualidade de visão de 100% dos pacientes. Ou seja, segundo o Canelópolis, é uma técnica que não tem
nenhuma intercorrência, os resultados são garantidos em 100% dos casos. As estatísticas são tão boas que eu até fico meio desconfiado se não existe algum bias nessas estatísticas, ok? Ou seja, eu não condeno quem faz o protocolo de Atenas. Eu, pessoalmente, prefiro, no momento, ainda não realizar. E eu acho que a melhor opção para a gente melhorar a qualidade de visão dos nossos pacientes portadores de ceratocone e outras ectasias corneanas é com implante de segmento de anel corneano, ok? Reinaldo, você quer comentar alguma coisa aí a respeito do tratamento de Atenas, do protocolo de Atenas? Eu queria fazer umas considerações gerais sobre a apresentação da doutora Silvia. Porque tem algumas coisas aí, Silva, que eu diria que são, no mínimo, controvertidas, para não dizer que eu acho que há um equívoco aí nessa fonte. Bom, a gente tem que, primeiro, raciocinar o seguinte. Por que a gente fazia inicialmente a cirurgia personalizada baseada em frente de onda? Porque 80% das aberrações estão na córnea. Então, se você tratar as aberrações da córnea, você trataria 80% das aberrações. Só que o sistema Wavefront, ele não trata apenas as aberrações da córnea. Ele trata de todo o olho. Você falou isso muito bem. O problema é que essas aberrações da córnea e do cristalino, elas podem se neutralizar parcialmente. As aberrações, esses polinômios de Zernike, eles são análise matemática que não tem necessariamente uma correspondência clínica. E essas aberrações são funções senoidais e cossenoidais, que podem ter, então, funções positivas e negativas e que se neutralizam no sistema óptico. Como a gente tem uma alteração das aberrações ao longo da vida, porque o cristalino vai mudar, isso faz com que, então, o tratamento topoguiado, ao longo do tempo, ele pode criar um problema. Você ter, vamos dizer, quebrado esse equilíbrio entre córnea e cristalino, sempre que depois você vai ter aberrações do cristalino que não serão mais neutralizados pela córnea. Então, com isso, a tendência, então, foi que, com o tempo, o tratamento baseado em frente de onda fosse reduzido, o seu interesse por ele reduziu, e o tratamento baseado apenas na córnea, baseado na topografia, no topolizer, no caso, que é o equipamento que mede essas irregularidades da córnea, fosse mais aceito, que faz um sentido. Você vai tratar apenas da córnea e não vai mexer no cristalino. Então, dessa forma, você tem a possibilidade que esse tratamento seja mais eficiente ao longo do tempo. Só que você só pode falar em tratamento topoguiado se você tiver um cilindro astigmático, de preferência alto cilindro, são as melhores indicações, onde a quantidade de cilindro e o eixo sejam compatíveis com a refração. Se você tiver um cilindro na córnea de 5 e a refração seja 3, você não pode fazer topoguiada, porque você vai tornar essa córnea esférica e o paciente não vai conseguir compensar esse astigmatismo residual com o cristalino. Então, ele vai ficar uma inversão do eixo com um astigmatismo de aproximadamente 2 no contra-eixo do tratamento realizado. O eixo também ele tem que estar muito preciso. Se você tiver uma alteração do eixo do topolizer em relação ao eixo da refração, você tem que repetir a refração. Por isso, quando eu vou fazer uma cirurgia topoguiada, eu ponho assim, -4, eixo a 180, e eu ponho uma seta, dizendo que o paciente aceita, por exemplo, 175, mas ele não aceita 5. Então, se na topoguiada, lá no topolizer, ele tiver um cilindro que seja que o paciente aceite, sem perda de linha de visão, então você pode fazer com pequenas diferenças. Quanto maior o cilindro, menor pode ser essa diferença no eixo. Certo? Outra coisa que é importante, que é o seguinte, que isso eu não concordo de forma alguma com o que a Silvia falou. É lógico que eu não estou concordando com a fonte dela. Você falou nos resultados aí que o indivíduo chegava até 20/10 ou melhor. Correto? Correto. Gente, 20/10 é a
maior resolução que pode ser detectada, é a maior frequência espacial que pode ser detectada pelo olho humano. E isso baseado em quê? Na amostragem de cones na fóvea. Nós temos para cada grau em torno de 120 cones. Você, para poder formar uma imagem, você pode estimular um cone e não estimular o cone adjacente. Ou seja, cada 2 cones vão gerar ali um ciclo. Então, para você saber qual que é a quantidade de acuidade visual, você vai ter que ter, para cada grau, 60 ciclos por grau. E quando você divide isso pelo teorema de Nyquist, que fala sobre a amostragem de cones na fóvea, você divide a frequência espacial por 30, você vai ter a melhor acuidade visual possível num olho que não tenha muita aberração. Então, vai ser 60 dividido por 30, vai dar uma acuidade de 2, né? 60 por 30, 2, ou seja, 20/10. Então, é impossível o indivíduo ter uma acuidade visual melhor do que 20/10, baseado na amostragem de cones na teoria de Nyquist. Bom, outra coisa que também a gente tem que lembrar é o seguinte: você deve fazer um tratamento topoguiado em algumas situações. Quando você tem descentramentos, quando você tem irregularidades moderadas e quando você tem altos astigmatismos compatíveis com o cilindro e o eixo da refração. Por que eu falo irregularidades moderadas? Quando você tem outra coisa que eu não concordo com o que foi dito. Ela dá melhores resultados em olhos altamente aberrados. Não. Altamente aberrado, você não consegue reprodutibilidade dos mapas do topolizer. Córneas, por exemplo, submetidas a RK, submetidas a transplante, são córneas tão aberradas que você não tem uma correspondência confiável entre as diversas medidas do topolizer. Então, o ideal não é córneas altamente aberradas, é córneas que tenham algum descentramento que gera aberração, altos astigmatismos e irregularidades ou aberrações moderadas. Olho altamente aberrado, você não vai conseguir fazer o tratamento confiável. Você vai ter mapas tão diferentes que você pode até piorar a situação. Então, eu não aconselho fazer a cirurgia topoguiada para córneas extremamente aberradas. Ok? E você falou uma coisa também que é muito certa. Quando a gente faz um LASIK, só de você fazer o flap, você já gera aberrações. Existem estudos que mostram que você faz, por exemplo, você pega um paciente que você faz só o flap sem ablar a córnea e mede as aberrações, você aumenta essas aberrações. E dessa forma, só do fato de ser ter feito o flap, você já diminui a eficiência do tratamento baseado em frente de onda. É mais um dos motivos que realmente nos Estados Unidos e Europa se faz muito LASIK ainda, né? Lembrando que o topoguiado ele foi aprovado pelo FDA para o LASIK, não para o PRK. É estranho isso, porque eu tenho feito com certa frequência o Contoura em PRK e os resultados são muito bons. E lembrar que no PRK você não induz aberração, porque você não faz flap, né? Bom, acho que são essas as considerações que eu queria fazer. Então, indicações principais: descentramentos moderados, porque o descentramento muito grande vai gerar aberração demais, talvez você não consiga boas medidas do topolizer. Outra, cilindros refracionais, né? Cilindros corneanos compatíveis com os refracionais em quantidade de cilindro e eixo. E contraindicação. Existe uma contraindicação absoluta para o tratamento Contoura. É quando você tem um astigmatismo corneano maior do que o astigmatismo refracional. Se você fizer uma cirurgia topoguiada, você vai deixar essa córnea esférica e você vai gerar um astigmatismo refracional no contra-eixo. Você pode gerar aberrações absurdas e esse paciente ficar muito insatisfeito. Tá certo? E qualquer diferença significativa no eixo também é uma contraindicação absoluta ao tratamento topoguiado. Eram essas as considerações
E há mais uma coisa importante que a Silvia falou. O Topolizer, você sabe que eu sou fã da topografia. Eu me basei mais na topografia para indicar uma cirurgia do que no Pentacam. Por quê? Porque a topografia pelos anéis de Plácido ela é muito mais confiável do que pela câmera de Scheibler. Tanto é verdade que qual que é a tecnologia que você usa para captar as imagens do Topolizer? Não é a câmera de Scheibler do Pentacam ou... o Galilei é melhor do que o Pentacam nesse aspecto, porque ele tem os dois sistemas. Tem as areias de plástico e a câmera de Scheibler. Mas o Topolizer ele usa os anéis de plástico, porque eles são mais confiáveis na construção do mapa topográfico. Então, é mostrando mais uma vez como que a topografia tem que ser muito valorizada. Certo? Bom, gente, era isso que eu queria falar. Perfeito, Parabéns Reinaldo. mais uma vez, Silvio. Então, pessoal, só complementando o que o Reinaldo falou, lembrar o seguinte, para que você possa fazer o tratamento topoguiado com Tora, você tem que ter pelo menos 6 imagens do Topolizer praticamente idênticas. Então, se você não tem imagens idênticas, você não vai conseguir fazer o tratamento com Tora. O próprio software do aparelho tem uma série de mecanismos de segurança para que o cirurgião não faça besteira, e uma delas é essa. Justamente você tem imagens com uma certa simetria. Se você tem medidas completamente diferentes uma da outra, o tratamento topoguiado não é possível de ser realizado. Lembrar que ele foi feito para LASIK, mas que na realidade a gente usa ele para PRK, e também não existe indicação de fazer tratamento topoguiado em hipermetropia, só em miopia. Ok? Arnaldo, deixa eu Então, falar mais uma coisinha aqui que eu esqueci. E foi o seguinte, esqueci. Na hora que você lembrar, você me Não, fala. tranquilo, eu vou lembrar daqui a pouco. Beleza. Vamos passar, então, para a doutora Juliana, saber qual que é o comentário e a pergunta dela para a doutora Silvia, por favor. Boa noite a todos. Queria noite. parabenizar também a doutora Silvia, foi muito boa a aula, muito esclarecedora e didática. Eu acho que as minhas dúvidas eram as indicações e contraindicações, mas eu acho que a gente já comentou o suficiente aqui. Acho que já tô bem, foi tudo bem esclarecedor. Ok, Juliana. Deixa eu só fazer essa observação aqui, Arnaldo, que eu lembrei aqui, que é o seguinte, está até na tela aqui o que eu estava tentando lembrar. Indicação do Topolizer, astigmatismo irregular. Córnea, eu acabei de falar, córneas com irregularidades severas, dificilmente você vai conseguir capturar a imagem do Topolizer que permite o tratamento topoguiado. Então, isso aí, a gente tem que ver isso aí com ressalvas. Agora, o astigmatismo irregular, em especial o ceratocone, gente, quando se fala em fazer topoguiada, na verdade, não está se corrigindo as aberrações, não está se corrigindo a irregularidade da córnea. O que se faz são ablações com PRK até 50 micra, para que você possa regularizar essa córnea para facilitar uma adaptação com uma lente de contato gelatinosa e não para corrigir a refração do paciente. O objetivo não é esse. Seria mais uma melhora do perfil corneano, considerando que você vai tirar muito pouco, e muitos colegas ainda fazem isso associados ao crosslink, que é o protocolo de Atenas. Mas como eu não faço cirurgia de fotoablação em ceratocone, em astigmatismo irregular, por ceratocone também eu acho que não tem indicação. Agora, um astigmatismo que seja irregular, tem uma simetria importante, mas que você consegue capturar as imagens, é uma excelente indicação. Altos astigmatismos assimétricos, você vai melhorar a qualidade de visão desse paciente e, frequentemente, você vai ter 20/15, às vezes até 20/10 de visão. Não é raro você acontecer isso com a topoguiada, com o contorno do nosso laser, não. Perfeito, Reinaldo. Vamos passar, então, para a doutora Maria Carolina, para os seus comentários e perguntas, por favor. Oi, boa noite. Parabéns Boa noite. pela apresentação também, eu achei muito boa. Essa aula do Contora, a gente já teve, inclusive foi até eu que dei. Mas eu tenho uma dúvida que eu não lembro se a gente comentou na oportunidade da aula passada. Na indicação,
Então, se eu vou fazer uma cirurgia topoguiada, eu tenho que ter uma córnea aberrada. Mas, geralmente, a gente não pede aberrometria ou uma sensibilidade ao contraste, um exame, assim, que comprova essa aberração. Ou, e eu tenho essa dúvida, se, assim, se é pelo que o paciente fala, ou se é só pelo astigmatismo mais alto, que a gente decide pela topoguiada, entendeu? Doutora Silvia, É, então, quando você vai fazer se você for fazer uma aberrometria, esse paciente, você vai indicar fazer esse teste primeiro para ele, de acordo com, né, com a suspeita que você for ter desse astigmatismo, se ele tem um astigmatismo interno, né, que não condiz com astigmatismo refracional ou corneano, se ele tem alguma queixa de halos, glare, principalmente à noite, né, você vai perguntar para ele essas queixas antes da cirurgia, para você meio que fazer uma triagem, e ver, né, se, por exemplo, se justifica essa queixa dele, né? Geralmente você vai ter, né, algum tipo de aberração, né? E principalmente nesses pacientes que têm essas córneas com astigmatismo, né, um pouco mais alto e um astigmatismo ou irregular também. Então, assim, é um exame que a gente realmente não pede muito, né? A gente pediria, né, quando você vai fazer não só essa cirurgia, até mesmo a cirurgia de catarata com lente premium, por exemplo, uma córnea não pode ter uma irregularidade né, desse nível que prejudique, né, a percepção de valor numa cirurgia de catarata, por exemplo, uma lente dessa, né? Então, você faria para você a indicação, assim, eu estou te respondendo aqui de acordo com o que eu já vi na prática, na vida. São raríssimas as vezes que a gente perde. Sim, E às vezes que a gente perde, né, vou respondendo assim, não tem isso na minha aula. Você pediria, né, quando você tem um paciente que está queixando, né, e quando você tem um paciente que você está suspeitando que existe alguma coisa ali errada, né, igual eu estou te explicando, né, esse astigmatismo mais alto, mais irregular, essa queixa do halos, glare, né, isso tudo. Então, mas é de fato, assim, eu acho que o doutor Reinaldo e o doutor Arnaldo vão saber te responder isso com mais, né, critério do que eu, porque realmente é um exame que eu não peço também, não, muito não. Carolina, quando você fala assim, a gente geralmente não pede, eu pediria que você me tirasse desse agente aí. Eu não faço parte desse grupo. Eu peço. E é um dos motivos para me fazer topoguiada. Porque o paciente, quando tem córneas irregulares, moderadamente irregulares, ou que tem sintomas de baixa qualidade de visão, eu meço a sensibilidade ao contraste desses pacientes, porque eu quero ver se esse tratamento vai trazer benefício do ponto de vista não apenas de correção de grau, mas também de correção dessas aberrações que comprometem a sensibilidade ao contraste e, consequentemente, a qualidade de visão. E é impressionante como que melhora. O paciente que tem aberrações gerando baixa sensibilidade ao contraste, que nem toda aberração gera baixa sensibilidade ao contraste. Por isso que a aberrometria, a gente tem que analisá-la com muito cuidado. O olho pode ter uma aberração até acima da média e ter uma excelente qualidade de visão. Porque, como eu falei, as aberrações são medidas pelos polinômios de Zernike, são extrapolações matemáticas para quantificar essas distorções da frente de onda. E elas podem não ter representação clínica. Isso é comum, por exemplo, é um trabalho que foi feito pelo Ginsburg, que é o cara que mais estudou sensibilidade ao contraste, que ele era médico dos Mariners, do exército americano, da naval lá, né? Então, ele fazia a medida de sensibilidade ao contraste naqueles pilotos chamados Top Gun. São pilotos que têm uma acuidade visual excepcional. E a acuidade visual excepcional é importante para ter um tempo de resposta quando ele está, por exemplo, bombardeando um alvo. Ele, quanto mais
quanto melhor foi essa acuidade visual dele, menor vai ser o tempo de reação. Então, isso que faz desses pilotos excelentes, né? Pilotos assim que são aqueles mais valorizados dentro da equipe lá. E esses pilotos, o Ginsburg notou que eles tinham as aberrações acima da média. Olha que coisa interessante. Então, por que eles tinham acuidade muito boa? Porque, apesar das aberrações, medir as aberrações do olho, mas essas aberrações se neutralizavam de uma forma tão eficiente entre córnea, cristalina e retina, que dava a eles uma acuidade visual até superior, uma sensibilidade ao contraste também superior, porque para você ter tempo de resposta, você tem que ter não só uma frequência espacial boa, mas também uma frequência temporal, que você está mexendo com alvos móveis. Então, a sensibilidade ao contraste mede essas duas vias, a parvo, que dá a frequência espacial, e a mag, que dá a frequência temporal. E esses indivíduos tinham uma sensibilidade ao contraste excelente. E, no entanto, tinha aberrações acima da média. Estão vendo como é que é importante a sensibilidade ao contraste? Que o indivíduo pode ter um olho com aberrações e não tem impacto. Se você tira essas aberrações, você quebra esse equilíbrio e pode gerar um distúrbio visual de difícil solução. Sim, entendi. Porque, Reinaldo, aproveitando o gancho aí da doutora Carolina, essa pergunta é interessante pelo seguinte: quando a gente mudou a nossa tecnologia lá para X-Men Laser, nós saímos da Bausch, do Z100, e fomos para o Wavelight, um dos objetivos era justamente a gente poder fazer tratamento asférico sem precisar pagar nada mais e poder fazer tratamento topoguiado e tratamento baseado em freio de anda pela aberrometria. Então, quando a gente adquiriu o nosso equipamento, a nossa intenção era comprar o Topolyzer, que é o topógrafo que conversa com o nosso laser, para que a gente pudesse ter acesso ao tratamento topoguiado, e também comprar um aberrômetro que existia na época, que chamava Oculizer, justamente para a gente poder fazer tratamento baseado na aberrometria. O que aconteceu? Quando a gente comprou o laser, a própria Alcon nos sugeriu que comprasse o Topolyzer e não comprasse o Oculizer, que era um equipamento que estava saindo de linha e ele seria brevemente substituído por um novo aberrômetro. Só que isso já tem 5 anos e até hoje a Alcon não lançou nenhum equipamento para substituir o Oculizer. Então, existem lá na nossa janela de tratamento, no nosso laser, várias modalidades de tratamento que a gente não tem acesso a elas, justamente porque o Oculizer, a gente não tem esse equipamento e ele não está mais disponível para compra. Então, esse é o motivo da gente não usar tratamento baseado em aberrometria. Como o Reinaldo já comentou, existem vários aberrômetros aí no mercado. O aberrômetro que trabalhava com o nosso laser da Bausch era o Xywave, que era um aberrômetro que media todas as aberrações totais do olho, não só corneanas, como também as aberrações totais do olho. Como o Reinaldo já comentou, muitas vezes você pode ter uma aberração na córnea que está sendo neutralizada por um astigmatismo lenticular ou retiniano. Então, é importante que a gente conheça todas as aberrações do olho, justamente porque, se você neutralizar se você corrigir na córnea um astigmatismo que está sendo neutralizado por um astigmatismo interno, você vai descompensar esse astigmatismo do paciente. Muitas vezes pode inverter o eixo e você ter uma piora na qualidade de visão do paciente. Então, hoje em dia, esses aberrômetros baseados na aberração total do olho, que é o Xywave, que é até o aberrômetro que eu tenho lá na clínica, ele está sendo substituído pelos aberrômetros que medem a aberração da córnea, levando-se em consideração que mais de 90% das aberrações do olho estão na córnea. Então, faz sentido você ter também um aberrômetro que faz medida da aberração corneana, que é a tendência do momento. Então, na realidade, nós estamos na expectativa do lançamento de um novo equipamento aí que possa conversar com o nosso laser para que a gente tenha acesso também a tratamento baseados em aberrometria. Agora, o que eu suspeito é que
é que a Alco vai lançar um novo laser, esse aparelho não vai sair, e vai ser lançado um novo laser para que a gente tenha que trocar o nosso laser. Então, os interesses comerciais também, eles falam muito alto, então é interessante, até esses trabalhos que a doutora Silvia apresentou, são trabalhos muito interessantes, a gente tem que avaliar também desses trabalhos quais foram patrocinados pelos fabricantes de tanto de fenda segundo quanto laser. Então, é muito comum que uma determinada empresa contrate um determinado grupo para fazer um trabalho relativo àquele laser. E, naturalmente, que esses resultados só são publicados quando os resultados são favoráveis àquela tecnologia que o fabricante tem maior interesse. Ok? Arnaldo, você respondeu por que a eu- Alcon não lançou o Oculizer. Exatamente porque essa tecnologia baseada nas aberrações totais do olho, Na ela prática está não caindo em funciona, desuso. né? Ela está caindo em Exato. desuso exatamente porque a gente continua tendo alterações do cristalino ao longo da vida. Isso vai descompensar o nosso sistema óptico. Então, isso aí está sendo, então, substituído por tratamento apenas na córnea, o que realmente faz Exato. mais sentido. Se a gente pegar as aberrações da córnea e somar com as aberrações do cristalino, você vai ter mais aberrações do que a aberração total do olho. Qual que é a explicação disso? Elas se neutralizam parcialmente. Então, quando você trata as aberrações totais, qualquer mudança que você tiver ao longo da vida vai começar a te comprometer a qualidade de visão. Exato. Isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que, na verdade, é uma dúvida minha, que eu não achei nenhum artigo, não achei em lugar nenhum. Eu queria, às vezes, ver num manual, assim, lá do EX500, porque né, quando a gente vai fazer o tratamento com tora, tem aquele fluxograma, né? Qual que é o astigmatismo maior? Do refração ou topolizer? Topolizer. Ô, Silvia, isso é Aí o excelente equivalente... colocação aí. Não, aí Excelente. eu acho aquilo ali confuso. Já algumas vezes a gente já ficou com dúvida de como é que divide, soma um, soma outro, divide, não sei o que, nananã, né? Na hora de estudar isso aqui, eu até tentei achar algum lugar que mostre esse fluxo, esse nomograma, esse protocolo. Eu não achei, eu queria ver se isso tem no manual lá do aparelho, porque eu acho que aquilo ali, né, se você vai entregar para o paciente uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia personalizada, que vai regularizar a superfície corneana, né, e você tá ali, você fica com dúvida naquilo, para mim é o maior absurdo que tem. Aquilo, né, primeiro, assim, um negócio, um aparelho não comunicar com o outro, você tem que fazer tudo à mão. Hoje em dia, a IA faz poema e a gente não consegue fazer um trem desse. Então... Não, aquilo ali, você falou a palavra certa. É um absurdo você ter que fazer conta. Um equipamento que custa $1 milhão, você tem que ficar fazendo conta para falar o que deve ser corrigido. Isso aí é uma coisa que não tem o menor sentido. Então, são coisas assim que a gente fica decepcionado. Porque aquilo tudo é o quê? É a software que você tem que saber dar uma resposta baseado na tecnologia e não você fazer compensações. A própria tabela que você fala, acima de tanto, você tira tanto, abaixo de tanto. Pô, pelo amor de Deus, o laser já tinha que ser calibrado para levar em consideração esses ajustes. E não fazer isso aí de forma, né, ali fazendo continha, a tabela. Isso realmente é um absurdo. Acho que os engenheiros lá, eu acho que realmente pisaram na bola. Não, pois quando mas assim, entregam eu isso. gostaria de ter acesso aonde que foi, porque alguém pegou aquilo ali, leu aquilo em algum lugar para fazer aquilo ali. Eu queria pegar esse negócio para ver se aquilo ali está, né, não é questionando a pessoa, não, mas é porque tem alguns momentos que você fica na dúvida, tem o parêntese ali, você tem que somar o equivalente esférico do cilindro, aí tem o parêntese, não sei o que, dividido por 2,
né? Essa ali conta que tem muito lá, tosco, é tosco essa é, situação. a gente fica assim, gente, meu Deus, morrendo de medo se é aquilo mesmo. Isso já aconteceu com a gente, né? Várias vezes a gente ficar um questionando o outro qual que é a conta que tinha que ter, qual que é a conta que a gente tem que estar fazendo. E alguém leu aquilo ali em algum lugar e fez aquilo ali. Eu queria saber onde é que estava esse nomograma para a gente poder ler ele Silvia, direitinho, sem ver. saber, sem te dar garantia, eu posso te falar uma coisa. Isso não tem lugar nenhum. Isso aí foi a partir das experiências com os resultados. A Alcon começou a receber reclamações em relação aos resultados e começaram a perceber que existia realmente uma necessidade de um ajuste. Então, soltaram aquela tabelinha e aquela orientação, quando você faz o contouro, de você tirar o esférico e acrescentar no cilindro, ou vice-versa. Tá? Essa sugestão, Reinaldo, da Silvia, ela é muito interessante pelo seguinte, que normalmente quem dá essa aula de contor é sempre um engenheiro lá da Alcon, associado a algum colega de São Paulo que tem mais experiência com isso. Então, a última aula que nós tivemos do contor, a última atualização que nós tivemos do contor com a engenharia da Alcon, deve ter mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Então, nós vamos convidar o nosso engenheiro lá para ver se ele indica alguém para fazer uma atualização no contor para a gente, porque, de repente, isso tudo que está no manual, eu tenho até aquela aula que foi dada há 3 anos atrás, eu tenho essa aula na minha máquina, mas, de repente, aquela aula já mudou muita coisa ali. Então, eu vou dar uma ligada essa semana lá para o engenheiro e pedir para ele agendar oportunamente aí uma atualização no tratamento topoguiado. Ô, Ok? Silvia, deixa eu só falar um comentário, porque na última vez que eu dei a aula sobre eixo da refração, eixo da topografia, eu pesquisei exatamente isso e eu peguei lá com as meninas da Ocular Laser os vídeos do engenheiro explicando como ele faz. Sabe? Assim, é um pouco confuso, mas eu tenho no meu celular, sabe? Não sei se te ajuda, mas querendo ou não, não é nada formal, é a explicação mesmo do engenheiro como exemplo, sabe? Aí tem ele explicando como faz essas alterações lá no aparelho. Aí eu tenho uns vídeos no meu celular, mas assim, nada formal, é a explicação mesmo do engenheiro. Entendi. Mostra Gente, onde Silvia, fecha a sua né? apresentação, por favor. Eu queria mostrar para vocês um slide só. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Mas é um absurdo isso, né, gente? Como é que pode? confuso, até É confuso aquela. É a parte que eu tenho mais dúvida dessa aula toda, e a gente não acha isso em lugar nenhum. Até ele mesmo se confunde na hora da explicação, assim, sabe? É um negócio muito mal arrumado. Se eu consigo compartilhar aqui. É um slide só. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí a tela? Perfeito. Bom, então isso aqui é um slide. Esse slide eu montei ele aqui agora, baseado no que eu falei com vocês. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo 2 aberrometrias. Então tá. Vocês estão vendo 2 aberrometrias. Uma aberrometria, aqui está o PSF, que é o Point Spread Function. Observem que esse paciente está emétrope, tá certo? 0,01, o PPR, que é Predictable Refraction, Predictable, né? Refraction do paciente, que é a refração medida pelo foróptero. Isso significa esse PPR. Esse paciente aqui, observe, ele é emétrope. Observe que ele teve aqui, então, uma ablação central, muito bem centralizada, que gerou nele aberrações de 4ª ordem, que dá esses halos noturnos. Então, o paciente, evidentemente, tinha uma metropia muito alta. Esse aplanamento excessivo aqui, da área central, dependendo dessa zona ótica, vai gerar muita aberração, como você está vendo aqui no PS, na função de espalhamento de ponto. Agora, olha essa outra aberrometria.
Olha essa frente de onda, gente. Vocês conseguem ver uma frente de onda mais plana do que essa? Olha o PSF desse paciente. Pontiforme, como deve ser um PSF perfeito. Ou seja, esse aqui, do ponto de vista de aberrometria, é um olho perfeito. Ou não? Esse paciente tem 3 graus de hipermetropia. Será que isso aqui é um olho normal? Você consegue ter uma frente de onda tão plana? O Helmholtz falava, se alguém que tentar me vender um olho, um equipamento, com as imperfeições do olho humano, eu devolveria devido à sua má qualidade. Isso é o que ele disse em 1880. Ou seja, já se conhece de longa data as imperfeições do olho humano. Então, eu pergunto para vocês, qual o olho que tem melhor qualidade de visão? Esse aqui que é métrope ou esse que é hipermétrope? O hipermétrope, pela questão da aberrometria, acredito. Né? Com correção, provavelmente ele chegaria numa melhor visão em relação ao outro, né? Aqui tem um erro, que é o seguinte, eu não posso dizer que esse olho aqui seja perfeito do ponto de vista de aberrometria. De alta ordem. Aberrações de baixa ordem, ele tem mais 3. Esférico. A propósito, vocês estão vendo essa aberrometria do meu olho. O que que tem de falho nessa aberrometria que não dá a ela confiabilidade? Não conseguiram matar a charada, não? Eu só vi esse ponto de exclamação, não sei. Por que, então, que esse olho aqui... tem o próprio equipamento pôs uma O exclamação. próprio equipamento mostrou que tem alguma coisa errada. Ele fez essa Exatamente, é isso que eu estou exclamação perguntando para vocês. O que que tem, não de errado, mas o que que tem de diferente que inviabiliza você analisar essa aberrometria? A aberrometria, gente, ela é altamente dependente da pupila. Se você não consegue ter uma pupila com um diâmetro pelo menos de 6 milímetros, você não consegue medir o root mean square, que é a raiz quadrada das aberrações. Então, se você não consegue medi-las, você então tem um PSF que fica pontiforme, porque ele vai espalhar à medida que essas aberrações aqui, estão vendo o mouse aí? Observa que aqui ele já tem 0,445, 0,9, e observe que ele tem 45, 90, olha para você ver, 90, quase 90 micras de aberração, é muito aberrado. Agora, quando você tira os altos, Z4, aberrações de quarta ordem, que são essas aberrações esféricas, ele praticamente não tem aberração, vai para 0,2. Então, gente, um paciente, para você medir a qualidade de visão dele, quando o paciente tem pupila pequena, isso para ele é um alto negócio, porque ele não expressa aberrações. Não é que a córnea não tem aberrações, mas as aberrações são expressas à medida que você vai aumentando a zona óptica, aí você vai pegando áreas fora do ponto central da córnea. Lembrar que toda lente, e a córnea é uma lente, no seu centro geométrico, os raios ou a frente de onda não se refrata, ela passa direto. Como ela passa direto, ela não sofre distorção. Por isso que dá um PSF tão pontiforme. Então, voltando aqui esse outro slide. Decompondo a frente de onda em polinômios. Aqui está mostrando a quantidade medida de frente de onda, uma alta aberração. E ele brinca. Vamos ao shopping com os buscar polinômios, vão acrescentar as aberrações que são encontradas. Então, quando ele começa a pegar isoladamente cada aberração, ele vai vendo que umas aberrações são positivas, outras têm
um pico positivo e um vale, né? Outras já são menos importantes, e de tal forma que quando você soma tudo isso, às vezes dá uma frente de onda plana. É o que eu falei com vocês sobre os Top Gun. Então, as aberrações, quando você pega da córnea, ou pega total, elas são maiores do que quando você soma a aberração da córnea com o do cristalino. A aberração total ela é menor do que a soma da aberração da córnea do cristalino. Por quê? Elas se neutralizam, como está mostrando esse Go Shopping aqui. Esse é um trabalho feito na Espanha por um optometrista, que é um cara que publica muito na Universidade de... eu esqueci agora o nome da universidade lá. Mas o certo é que eu queria mostrar esse slide para vocês para ficar um pouco mais claro para vocês as falhas da berrometria. Por isso que a Alco tirou o Oculizer e por isso que hoje está se fazendo cada vez mais topoguiada e não baseada em frente de onda. Aclareou mais um pouco as coisas aí? Reinaldo, esse é o motivo também de eu ter adquirido um aberrômetro Zywave que faz a berrometria total do olho. Como é que é? Porque esse é o motivo de eu ter comprado o Zywave de novo. É um aparelho que eu gosto muito pelo fato dele fazer uma medida das aberrações totais do olho e não apenas da córnea. Doutor Cláudio Kuhn está... Arnaldo, mas isso do ponto de vista de tratamento, isso passa a ser um problema. Porque você tratar as aberrações todas na córnea é um problema. Então, você não pode fazer tratamento de frente de onda baseado na berrometria. Senão, você pode tratar uma córnea... com o nosso laser. Não, pois é. Veja bem. Se você trata a berrometria, você está tratando exame. A berrometria pode não ter nenhuma implicação clínica, como eu já falei algumas vezes. Você tem olhos que têm aberrações acima da média e que não tem perda de sensibilidade ao contraste. Agora, se você não faz sensibilidade ao contraste, realmente você tem uma possibilidade de estar tratando exame. Porque a sensibilidade ao contraste não mede a aberração. Ela mede o impacto que as aberrações têm, e não apenas as aberrações, mas qualquer distorção da frente de onda, causada, por exemplo, por um olho seco, entendeu? Por um tilt de uma lente intraocular. Então, quer dizer, são muitas características do olho que podem, pupilas, às vezes pequenas demais, elas geram difração. Difração é a mudança da frente de onda que não é causada pela refração, é causada por um orifício muito pequeno, quando a pupila é muito pequena, ela pode causar essa difração. Porém, melhora as aberrações de alta ordem. Então, olha que coisa interessante. É preferível você ter uma pupila muito pequena do que muito grande. Quanto maior a pupila, maior você vai expressar as aberrações de alta ordem. Eu vou te falar um negócio. Paciente com a pupila pequena, nem catarata precisa operar, porque muitas vezes chega lá e ele está com a catarata premadura, uma pupila que é a PAN, né? O que é o super pinhole, né, Arnaldo? Exato. O que é o super pinhole do McIntyre? É você ver o paciente através daquela bolha, tipo um olho de abelha, e o paciente vai conseguir achar algum ponto ali que a luz difrata menos, menos distorção, e aí o paciente consegue ter o seu potencial de visão medido. Muito bem. Vamos ver as opiniões aí do Cláudio. Tem mais algum fera para falar? Tem a doutora Natália Papa também, Pietra então Papa, eu quero ver os comentários dela. Vamos lá, Natália. Ei, professor. Ei, professores. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Natália. Excelente aula, parabéns. Mas só comentar mais, vocês falaram tudo, eu acho, mas na prática, né, a gente faz o topoguiado mesmo nos pacientes com astigmatismo um pouco mais alto mesmo, acima, né, mais ou menos aí de 1,5, mas que não sejam cones, né, seja astigmatismo regular ou até mesmo irregular, mas sem ser cone, né, sem ser ectasia, igual vocês comentaram aí. Mas, em termos práticos, é mais ou menos isso. O ideal, né? Natália, não é astigmatismo irregular. O ideal seriam astigmatismos assimétricos. Assimétricos, irregular, não, desculpa, falei errado, mas assimétricos, mas que não sejam. Quando você tem um astigmatismo irregular, isso pode ser causado por uma sequela de uma úlcera, uma cicatriz, ou pode ser também uma ectasia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer a contoura, porque é difícil o Topolizer conseguir medidas reprodutíveis. E se não consegue, é melhor você não fazer. Uhum.
Ok, Natália. Doutor Cláudio Cury, boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Vocês me deixaram numa situação complicada. Por quê? Falar depois de todos vocês aí, depois dessas... Não, nós vamos fechar com chave de ouro agora, doutor Cláudio Cury. Pois é, e tentando fazer um apanhado de tudo isso aí. Silvia, parabéns. Nós agora só você vai dar aula, porque a sua aula foi ótima, gerou discussão e muita dúvida boa prática do dia a dia, viu? Mas é interessante que algumas coisas dos artigos que a Silvia coloca aí me remete a uma coisa. Até onde que a gente fica dentro de uma linha de segurança? Nós estamos aqui num serviço de ensino e, ao mesmo tempo, é um serviço particular. Esses outros trabalhos que foram apresentados, talvez com uma estrutura diferente de capacitação e de captação de paciente, talvez seja possível você fazer um teste, né, ou com alguns olhos, e como que eu vou aplicar o topoguiado em algumas situações um pouco mais limítrofes ou até mais arriscadas. Na nossa prática aqui, e os nossos preceptores aí com mais experiência já deram a dica e já deram o limite. Então, eu acho que a gente deve estabelecer para nós, na nossa prática, nesse início, o limite que eles estão estabelecendo para a gente. Não inventa, não sai fora do que a gente está fazendo, do que a gente está vendo no dia a dia, porque a gente pode se dar mal. Ok, eu quero fazer, tem uma situação especial, é aquele cone, eu vou fazer um crosslinking também, o paciente já tem 35 anos. Ok, tem algum respaldo científico que você pode usar no caso de algum problema em que você seja chamado a responder a uma lead de um paciente que não ficou satisfeito. Com relação às coisas que a gente estava discutindo, é muito realmente, eu acho complicado. Eu dei uma aula semana passada de catarata e escolha de lentes intraoculares. Faz parte um pouco do escopo do nosso fellow, não exatamente dessa aula, mas o que eu coloquei lá para os alunos é o seguinte: você tem uma córnea com uma aberração natural, você nasceu com ela e vai morrer com ela, se você não fizer nada na córnea. E coloca uma lente intraocular. As lentes intraoculares têm aberração negativa ou aberração neutra. Eu acho que tem uma de aberração positiva. Bom, aberração negativa ou neutra, você pode escolher e pode ter consequências. A negativa, você anula a positiva da córnea e que efeito isso vai ter no olho? Então, talvez uma aberrometria, um OPD, que eu gosto, é um aparelho que eu gosto muito, né, que você analisa todo o olho, pode te ajudar nessa decisão. Uma lente neutra, ok, eu vou ficar em cima do muro e vou colocar essa lente neutra e vou deixar o olho, que já vem desde o nascimento dele, ou um pouco depois, quando ele se formou e estabilizou, com aquela aberração. Eu não vou alterar. E assim a visão do paciente pode se manter boa. Então, isso é uma visão que eu tenho que a gente deve tentar fazer o mínimo possível para alterar essas aberrações e essa compensação que já existe desde que aconteceu esse fenômeno do olho dar certo. Eu sempre brinco também nas minhas aulas que o olho é um negócio que tem tudo para dar errado. Você tem diversas partes anatômicas, você tem diversos meios, diversos índices de refração, você tem um olho que tem um desvio de ângulo de 23 graus e ainda assim tudo foi feito para que esse desvio fizesse a imagem cair na fóvea. Tudo para dar errado. Tudo. Então, o Helmholtz falou que não compraria um olho, né, professor? Eu também não. Um equipamento que fosse com tantos defeitos quanto o olho humano, né? Então, se eu posso tirar alguma coisa dessa aula, depois de tudo que vocês já falaram, eu falo assim, stick to the basics, fica no básico, não fica inventando, não vamos fazer coisa muito fora, porque a gente pode se dar mal. Ou seja, gente, aula boa é assim, quando a gente tem discussão, isso que o Cláudio falou, né? Quando a pessoa fica só recebendo e não a troca, é pouco
vamos dizer, pouco eficaz, não gera tanto conhecimento. Eu acho que nós falamos muito, gerou bastante discussão, e isso sempre é muito bom. Então, parabéns por trazer um tema tão desafiador, Silvia. Bom, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Arnaldo, você podia também concluir aí? Eu acho que já está de bom tamanho. Alguém gostaria de comentar alguma coisa adicional? Eu esqueci de convidar alguém para falar, pessoal, que está aí online. De repente tem mais alguém online aí que quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Então é gente, isso. Então amanhã, Arnaldo, só quero comentar aqui, eu só quero falar com vocês o seguinte. Eu estou indo, eu vou fazer uma viagem agora, semana que vem, então eu vou deixar vocês aí com o Arnaldo, com o Cláudio, com o Lucas, e onde eu estou indo, a diferença do fuso, ela é muito grande. Às 7h30 vai ser mais ou menos 1h30 da manhã. Então, foi até o Cláudio que me lembrou disso aí, que eu não estava lembrando do fuso, não. É impossível, né? Porque a gente acorda muito cedo. Então, ficar com até 3 horas da manhã acordado vai ser uma coisa inviável. Então, vou deixar vocês com o Arnaldo, com o Cláudio, com o Lucas aí, e a partir do dia 21 de setembro eu já estou de volta. Vai ser exatamente um mês. Doutor Cláudio Cury, ele segurou a peteca aí muito bem, e eu tenho certeza que ele vai manter. É claro que a qualidade Cieiro vai chegar perto. Não, o problema, sabe o que é? Que o Cláudio é tão bom, tão competente, tão didático, que é possível que em um mês vocês falam assim, tomara que ele não volte. Mas eu vou voltar. Correndo tudo bem, eu volto. Tá? Falou, gente? Tá certo, Renato. Então, amanhã, falou, gente. Então, até setembro, então. Um abraço para vocês, Silvia. Não, amanhã nós estamos... Espera aí. Amanhã nós estamos aí. Setembro, não. Semana que vem. Não, até amanhã, então, gente. Não, amanhã você está aqui. Não inventa moda, não. Amanhã é 19h30. Tem que me passar os casos primeiro. Outra coisa, eu falei com o Cláudio, que eu estava fazendo aquele fototeste de refrativo e ceratocone e outro só de lente de contato, que eu queria que ele mesmo apresentasse. Você não sabe o que aconteceu. Não sei. Eu estava mexendo nessa aula hoje e eu não sei o que aconteceu. Eu tentei abrir, apagou todos os slides. Eram mais de 300 slides. Então, vocês imaginam que frustração que foi. Estou preparando isso há meses, selecionando fotos, mais fotos sobre lente de contato. Não sei o que aconteceu. Mas não vai ter jeito, porque estava no HD externo e o HD externo está limpinho. Então, tá. Então, eu tenho agora o seguinte, eu faço um backup para outro HD externo, então tenho alguns slides. Então, são poucas aulas, mas dá para discutir muita coisa, tá bom? Falou, gente, então... Perfeito, até amanhã, um abraço pessoal, a todos, 19h30. Então, amanhã estamos juntos aí. Boa noite Parabéns, a todos. Silvio. Muito obrigada, um abraço pessoal, a todos. Falou, pela gente. oportunidade. Obrigado, Silvio. Falou, Silvio. Sempre que precisar de mim, do Arnaldo, do Cláudio, Não, eu vou entrar nessa aula entre no grupo aqui para a gente poder tirar suas dúvidas e também te ajudar nos seus casos aí. Temas das aulas, mas eu não estava conseguindo entrar. Eu estava sempre vendo, porque eu não estava conseguindo entrar com os outros. Não, é só pegar o link aí do Zoom aí, ó. 525 999 80 87. O de sempre. É o de sempre. Então não tem erro. Obrigada. Você, gente, tchau para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.